Vamos continuar agora a correção das nossas atividades de revisão. Exercício 33. Considere a fração 30a ao quadrado menos 6b sobre 25a elevado a 4 menos 1. A. Simplifique. B. Ache o valor numérico dessa fração, se A é igual a menos 1 e B é igual a 4. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar, tentar escrever da melhor forma possível essa expressão. No numerador, eu tenho em comum o 30 e o 6. Por quê? O 30 você pode escrever como 6 vezes 5. Então, eu escrevi o 30 como 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5a ao quadrado, porque multiplicando 6 vezes 5 é 30, 30a ao quadrado. E eu escrevi, já coloquei o 6 em evidência. Então, menos b. Agora, o denominador, eu tenho 25a elevado a 4 menos 1. É o mesmo que 5a elevado ao quadrado menos 1 vezes 5a mais 1. Bom, como agora não tem como eu continuar essa simplificação, então essa é a forma mais simples que nós podemos escrever. Agora que nós simplificamos, na letra B ele pediu para você substituir o A por menos 1, o B por 4 e encontrar o valor numérico. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir esse A ao quadrado por menos 1 ao quadrado, o B por 4, e no denominador eu faço o mesmo processo. O A ao quadrado, eu substituo os dois por menos 1, e agora eu vou resolver. Você ficou com uma expressão numérica, no qual todos os 3A ao quadrado que aparecia se tornaram menos 1. E o B se tornou 4. Bom, quando eu tenho uma expressão numérica, eu vou me atentar aos sinais associativos. Então, parênteses, chave, colchete, elas devem ser resolvidas primeiro. E quando eu estiver observando esses parênteses, chave, colchete, eu vou olhar também as operações matemáticas. Se eu tiver várias operações matemáticas juntos, eu vou dar prioridade às potências e às raízes, depois multiplicação e divisão, por último, soma e subtração. Como nós temos potências, então é isso que nós vamos começar. Eu repeti o 6, o vezes e repeti o parênteses. Dentro dele, eu tenho uma potência, então é ela que você vai resolver primeiro. Menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1. Então, vai ser 1 positivo. E 1 positivo multiplicado por 5 é 5. E eu repeti o menos 4. Vou fazer o mesmo processo, só que agora no denominador. Então, eu vou repetir o 5 e agora eu vou fazer a multiplicação da potência. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, vezes 5, 5. Eu repeti o menos 1. Vezes menos 1 ao quadrado, 1 positivo, vezes 5, 5, mais 1. Eu já eliminei, dentro desses parênteses, dentro desse colchete, todas as potências e todas as multiplicações. Então, agora eu posso somá-las. Observe que você ainda tem sinal associativo, então é ela que você vai fazer primeiro. Eu repeti o 6 e o vezes e fiz o cálculo. 5 menos 1, 5 menos 4, aliás, é 1. Fiz o mesmo processo no denominador. 5 menos 1 é 4, vezes 5 mais 1 é 6. Bom, agora eu posso observar a multiplicação que ficou. Ficou 6 vezes 1 e 4 vezes 6. Eu vou cancelar os dois 6, e no numerador vai sobrar 1, e no denominador vai sobrar o 4. Então, resposta final, 1 quarto. Nosso próximo exercício, número 34. Determine o valor da expressão x elevado a 4 menos y elevado a 4 sobre x elevado a 3 menos x elevado ao quadrado y mais xy ao quadrado menos y elevado a 3 para x igual a 111 e y igual a 112.
eu tenho uma expressão e nessa expressão eu preciso substituir todos os x por 111 e todos os y por 112. Se você substituir do jeito que está, sem fazer primeiro o processo de simplificação, você vai ficar com valores muito altos, porque, exemplo, x elevado a 4, você vai ter que elevar o número 111 4 vezes. Quer dizer que você vai ter que multiplicar 111 por 111 por 111 por 111. Então, por quê? Por isso, porque os cálculos iriam ficar muito grandes, primeiro a gente faz o processo de simplificação e depois nós fazemos o processo de substituição. No numerador, você sabe que pode escrever o x elevado a 4 como x elevado a 2 elevado a 2. E o mesmo com y. Y elevado a 4 é o mesmo que y elevado a 2 elevado a 2. Então, nós podemos escrever como x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. No denominador, eu vou analisar de 2 em 2, porque você tem 4 termos. Eu olhei primeiro o x ao quadrado e o x elevado a 3 e o x ao quadrado. Se eu olhar para os dois, eu tenho um x que é comum. E eu vou pegar aquele que tem o menor expoente. Como um tem um expoente 3 e o outro tem expoente 2, então eu vou colocar em evidência o que tem expoente 2. Se eu tenho x elevado a 3 e x elevado a 2 já está em evidência, ainda falta um x. Se eu coloquei o x ao quadrado em evidência, ainda falta um y. Vou fazer o mesmo processo agora com o terceiro e o quarto termo. Xy ao quadrado menos y elevado a 3. O que tem em evidência, o que tem nos dois termos, é o y. Eu vou pegar aquele com menor expoente. Então, eu vou pegar o que tem expoente 2. Ele vai ficar em evidência, y ao quadrado. Se eu tirei o y ao quadrado, ainda vai sobrar o x. E como tinha 3y no y elevado a 3 e 2 já está em evidência, ainda falta 1. Então, você ficou com x ao quadrado vezes x menos y, mais y ao quadrado vezes x menos y. Bom, no numerador, você já colocou em evidência, então não precisa fazer mais nada, eu vou só repetir. Já o denominador, eu vou reescrevê-lo, porque aqui nós temos uma fatoração por agrupamento. E eu consegui colocar dentro do parênteses os mesmos valores. Então, eu vou fazer um parênteses para os valores que estão em evidência, x ao quadrado mais y ao quadrado, e um outro para os valores que estão dentro do parênteses, x menos y. Agora que eu consegui escrever tudo numa forma de fatoração, ou seja, de produto, de multiplicação, eu vou cancelar aquilo que for semelhante no numerador e no denominador. O x ao quadrado mais o y ao quadrado aparece tanto no numerador como no denominador. Então, você pode cancelar. Cancelando esses dois termos, o que vai sobrar no numerador é x ao quadrado menos y ao quadrado, e no denominador vai sobrar x menos y. Mas você pode fatorar mais uma vez o numerador. X ao quadrado menos y ao quadrado pode ficar como x mais y vezes x menos y. Observe que nós fizemos uma associação como nós fizemos na primeira linha. Agora eu vou repetir o denominador, x menos y. E eu posso cancelar o que é semelhante, que é o x menos o y. Cancelo no numerador e no denominador. No numerador vai sobrar apenas x mais y. Eu não consigo fatorar mais do que isso, então agora eu posso substituir. Eu vou trocar o x por 111 mais o y, que é 112. E eu somo 111 mais 112, 223. Concluímos assim a nossa atividade 34. Próximo exercício, número 35. O exercício 35, ele diz: ao simplificar a expressão x elevado a 3 menos 25x sobre 3x menos 15 vezes 15y sobre 4x dividido por xy mais 5y sobre 4, Lucas obteve um número primo menor que 10. Qual foi o número encontrado por Lucas? Bom, aqui eu já tenho algumas opções como resposta correta. Ele disse que o número tem que ser menor que 10 e tem que ser um número primo. Então, ele precisa ser ou 2, ou 3, ou 5,
ou 7, porque esses são os únicos números primos menores do que 10. Então, eu vou ter que fazer uma simplificação. Aqui eu tenho 3 frações algébricas e eu tenho 2 operações matemáticas. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma divisão de fração. Então, você precisa lembrar, multiplicar a fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, esse é o primeiro processo que eu vou fazer. Já que multiplicar e dividir tem a mesma ordem, então eu vou fazer na ordem que aparece. X elevado a 3 vezes 15y é 15x elevado a 3y. Aqui eu optei por sempre colocar o x primeiro, apenas por uma questão de organização. Então, mesmo que o x aparece em segundo, eu estou colocando ele primeiro, para ele sempre aparecer o primeiro. Menos 25x vezes 15y, 25 vezes 15, 375, x vezes y, x vezes y. Agora eu vou fazer o mesmo processo, só que no denominador. Eu vou multiplicá-los. 3x vezes 4x, 3 vezes 4 é 12, x vezes x, x ao quadrado. Menos 15 vezes 4 é 60, e como só tem um x, eu repeti ele. Eu multipliquei as duas primeiras frações, agora eu tenho que dividir pela terceira fração. Só que quando você tem fração e você precisa dividir, você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Nós já conseguimos juntar essas duas em uma só, então eu vou só mantê-la. Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação e eu vou inverter a segunda fração. O 4 era denominador, passou a ser numerador. XY mais 5y era numerador, passou a ser denominador. Eu tenho, então, mais uma multiplicação de fração. Então, vou multiplicar o numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vou multiplicar 15 vezes 4, 60. E vou repetir as letras porque o 4 não tem letra. Então, x elevado a 3y menos 375 vezes 4, 1.500. E vou repetir as letras, xy. Vou fazer o mesmo processo, só que agora no denominador. 12x ao quadrado vezes xy, 12x elevado a 3y, menos 60x vezes xy, 60x ao quadrado y. 12 vezes 5, 60. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado y. Vou repetir o menos 60 vezes 5, 300. X vezes y, xy. Bom, no numerador, eu vou colocar em evidência aquilo que for comum. Então, o que tem de comum aqui? Eu tenho o número 60 e o número 1.500. 60 eu posso escrever como 60 vezes 1. E 1.500 eu posso escrever como 60 vezes 25. Eu também tenho o x em evidência, porque repete nos dois, e o y. Quando você tem x ou uma letra, você vai escrever sempre aquela que tem o menor expoente. Então, eu coloquei o 60 em evidência, o x sem expoente, porque é como se fosse o expoente 1. Esse que tem 3, ele tem um expoente maior, então não vou usar. E vou usar o y. Então, ficou 60xy. Bom, o 60 já está em evidência. 1x está em evidência, mas aqui tem 3, então ainda falta 2. Então, x elevado a 2. E o y também já está em evidência. Já no menos 1.500xy, o menos, eu vou repetir, 1.500 é 60 vezes 25, e o x e o y já está em evidência. Agora eu vou dar uma olhada no denominador que eu posso melhorar. Aqui no denominador, eu tenho dois valores iguais, que eu poderia somá-los ou subtrair, porque tem a mesma letra com o mesmo expoente. É o menos 60x ao quadrado y e o mais 60x ao quadrado y. Tem a mesma letra, xy, com o mesmo expoente. Se eu tenho 60 e eu subtraio 60, eu fico com zero. Então, você pode cancelar esses dois termos e vai ficar quem? 12x elevado a 3y e o menos 300xy. Bom, o 300 e o 12, eu posso escrever o 12 como 12 vezes 1 e o 300 como 12 vezes 25. E então eu coloco o 12 em evidência.
O x também aparece nesses dois termos, então vou colocar ele em evidência. O y também aparece, coloquei em evidência. Agora eu vou olhar o que sobrou. No primeiro termo, xy elevado a 3y, o 12 já está em evidência. 1x está em evidência, como aqui são 3, então ainda falta 2. E o y está em evidência. No menos 300, o 12 já está em evidência, então falta o 25, o menos 25. E o x e o y também já estão em evidência. Agora eu posso cancelar o que é semelhante. Bom, x e y aparece no numerador e no denominador, então você pode cancelar. E o x ao quadrado menos 25 também aparece, você pode cancelar. Então, o que eu não cancelei? O 60 e o 12. 60 sobre 12 é o mesmo que 60 dividido por 12. Se você dividir 60 por 12, vai encontrar 5. Então, o número que nós estávamos procurando é o número 5. E 5 é um número menor do que 10 e é um número primo. Então, a resposta está correta. Nosso próximo exercício, número 36. Resolva as frações algébricas. Resolva as equações fracionárias, aliás. Uma equação é uma expressão matemática que tem um sinal de igual. Tudo que vem antes nós chamamos de primeiro membro, tudo que vem depois, segundo membro. Na letra A, então, A sobre A mais 6 é primeiro membro e 2 sobre 5 é o segundo membro. Você vai ver que no primeiro membro e no segundo, você só tem uma fração. Quando isso acontecer, quando você tiver somente uma fração, você pode multiplicar fazendo um x, uma cruz. Então, eu vou multiplicar o 5 com A, então vai ser 5A, igual o 2 vezes o A, 2A, e o 2 vezes 6, 12. Agora que eu eliminei as nossas frações, então eu posso resolver normalmente. Eu vou deixar em um lado apenas aqueles que têm a letra A e do outro que não tem. Como o 5A já está no primeiro membro, então eu passei o 2A do segundo para o primeiro e ele ficou negativo. E eu mantive o 12 no segundo membro. Eu tenho 5A, eu tiro 2A, eu fico com 3A. E isso tem que ser igual a 12. O 3 está multiplicando, passa dividido. 12 dividido por 3, 4. A é igual a 4. Letra B. No primeiro membro, eu tenho duas frações. A primeira é o 4 sobre x mais 2, e a segunda fração é menos 6 sobre x menos 2. Já no segundo membro, eu só tenho uma fração, menos 2 menos 5x sobre x ao quadrado menos 4. A questão aqui é que como no primeiro membro eu tenho duas frações, nós não podemos utilizar a mesma tática que fizemos na letra A. Então, o que eu tenho que fazer é analisar os denominadores. Primeiro, eu tenho que escrever eles na forma fatorada. O x mais 2 já está fatorado. O x menos 2 também. Então, o primeiro membro basta você repetir. Já o segundo membro, x elevado a 2 menos 4, você pode fatorar. Então, eu repeti o numerador e fatorei o denominador. X menos 2 vezes x mais 2. Agora que nós fatoramos, eu precisaria calcular o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Mas você vai ver que os denominadores são iguais, x mais 2 e x menos 2. Então, nem preciso calcular porque esse é o valor. Então, vou escrever o denominador x mais 2 vezes x menos 2 e vou juntar essas duas frações que está no primeiro membro. Então, você vai dividir esse valor que nós colocamos no denominador por x mais 2, que é o denominador da primeira fração. Cancela os dois, que é igual, então vai sobrar o 4 multiplicado por x menos 2. Vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. Eu vou pegar o denominador que nós encontramos, x mais 2 vezes x menos 2, e dividir por x menos 2. Você cancela o x menos 2 porque é igual, e você vai multiplicar o menos 6 por x mais 2. Então, vai ficar
4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes 2, menos 12. Já no denominador, já no segundo membro, eu vou repetir x mais 2 vezes x menos 2, porque é a forma mais fatorada que nós temos desses denominadores. E eu vou dividir pelo denominador x menos 2 vezes x mais 2. Como eu estou dividindo o mesmo valor, então, quando você divide duas coisas iguais, a resposta é sempre 1. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 10, 1. Então, aqui também vai ser 1. E esse 1 vai multiplicar pelo numerador. Menos 2 vezes menos 5. 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes menos 5x, menos 5x. Quando você chega em uma fração que tem uma igualdade, ou seja, tem uma equação, e os denominadores são iguais, é o mesmo valor, você pode cancelar eles, você não precisa deles, porque nós já reescrevemos o numerador, ele já é proporcional a essas frações. Então, eu vou desconsiderar os dois denominadores porque eles são iguais. E eu vou só considerar o numerador, o que sobrou na parte de cima. 4x menos 6x é menos 2x. No segundo membro, ainda tinha um menos 5x. Eu vou mudá-lo para o primeiro membro, ele vai ficar mais 5x. Eu vou repetir o menos 2, porque não tem letra, é termo independente. Menos 8 e menos 12 é menos 20, só que está no primeiro membro. Quando eu passar para o segundo, mais 20. 5x menos 2x, 3x. 20 menos 2, 18. 3x é igual a 18. Vou mudar o 3, ele vai passar do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. 18 dividido por 3, x é igual a 6. Letra C. 3 sobre 2 menos x mais 2 sobre 3x igual a menos 11 sobre 6x. Aqui eu também tenho o mesmo problema, que é o fato de que os denominadores das frações são diferentes e no primeiro membro eu não tenho só um termo. Eu tenho dois termos diferentes. A primeira coisa que eu fiz foi tentar organizar. Por quê? Esse termo, menos x mais 2 sobre 3x, tem letra. Então, repeti no primeiro membro. Já no segundo membro, o menos 11 sobre 6x também tem a letra x. Então, passei ele para o primeiro membro e ele ficou positivo. Já o 3 sobre 2, ele não tem x, então eu passei ele para o segundo. Assim, eu separei termos que têm letra no primeiro e termos que não têm no segundo, apenas por uma questão de organização. Bom, as duas frações que estão no primeiro membro, os denominadores são 3x e 6x. Então, o que eu vou fazer é juntar da melhor forma possível cada um dos valores. Bom, o 3 e o 6, eu vou pegar o que é maior, o 3. Como os dois, a letra que acompanha o x, eu pegaria aquela que tem maior expoente. Mas como aqui os dois têm o mesmo expoente, que é o expoente 1, já que nem aparece expoente, só aparece o x, então só preciso pegar o x. Então, o mínimo entre 3x e 6x é 6x. Eu não preciso fatorar aqui, porque ele já está na forma mais simples. Agora, eu vou reescrever o numerador. 6x dividido por 3x, eu divido 6 dividido por 3 é 2, e cancelo 6. Então, vou multiplicar o 2, com menos 2x, com menos x, aliás, vai ficar menos 2x, e vou multiplicar o 2 por 2, 4. Faço o mesmo processo com a segunda fração. 6x dividido por 6x, eles não são iguais? Quando você divide duas coisas iguais, a resposta é sempre 1. Multiplica 1 por 11, que vai ser 11. Observe aqui que, nesse caso, eu não fiz como na letra B. Na letra B, eu calculei o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores. Aqui eu só calculei dos dois termos que estão no primeiro membro.
Eu poderia ter feito com uma letra B, mas aqui eu fiz uma forma diferente para vocês verem que tem formas diferentes de resolver uma fração algébrica. Já que eu só calculei o mínimo múltiplo comum do primeiro membro, então eu fiquei com denominadores diferentes. No primeiro membro com 6x e no segundo com 2. Como eles são números diferentes, valores diferentes, eu não posso cancelar como nós fizemos na letra B. Eu tenho que continuar. Bom, eu posso somar 11 mais 4, 15. Então, eu fiquei com menos 2x mais 15 sobre 6x igual a menos 3 sobre 2. Eu fiquei com a equação semelhante à letra A. Uma fração no primeiro membro e uma no segundo. Então, eu vou multiplicar fazendo um x. Eu vou multiplicar o 2 vezes menos 2x, menos 4x, e o 2 vezes 15, 30, igual o 3x vezes menos 3, menos 18x. O 30 está positivo no primeiro membro, passei negativo para o segundo. E o menos 18 é negativo no segundo, passei para o primeiro e ficou positivo. 18 menos 4, 14x. Menos 30. Agora o 14 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou repetir o negativo e vou simplificar o 30 e o 14, porque quando você divide 30 por 14, a resposta não é exata. Como os dois valores são pares, você pode simplificar eles por 2. 30 dividido por 2 é 15, 14 dividido por 2 é 7. Bom, ficamos que o x é menos 15 sobre 7. Então, deu para entender que nós temos formas diferentes de resolver uma equação fracionária. Bom, pessoal, nessa aula nós corrigimos até o exercício 36. Na nossa próxima aula, nós estaremos concluindo a correção das nossas atividades de revisão. Bons estudos para vocês!